Encontre uma equação da reta tangente à curva no ponto dado. Começando pelo item A, em que nós temos a função y é igual a raiz quarta de x. Como é o cálculo de equação de reta tangente à curva? Bom, usando o cálculo diferencial, a gente sabe que a derivada da curva no ponto específico é exatamente o coeficiente angular da reta tangente à curva passando por aquele ponto. Tá certo? Então, obrigatoriamente, nós vamos calcular em primeiro lugar a derivada da função y. Mas a gente sabe que raiz quarta de x é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 4. Então, a derivada é a derivada de x elevado a 1 sobre 4, ou seja, uma derivada de polinômios. Como que a gente procede aqui? O expoente 1 quarto vem multiplicando o x, e o expoente do x, o novo expoente do x, será o original menos 1. Regra de derivação de polinômios. Isso aqui é a mesma coisa que 1 quarto vezes x elevado a menos 3 sobre 4. Para a gente deixar numa forma mais bonitinha, eu vou escrever aqui, ó, y' de x é simplesmente 1 dividido por 4 vezes x elevado a 3 sobre 4. Pronto, nós temos a derivada da função. Agora, como que eu calculo a equação da reta tangente? Eu já sei que o coeficiente angular é a derivada naquele ponto. Então, em primeiro lugar, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o y' de x. Qual x? De x igual a 1, já que o ponto em questão é o ponto 1, 1. Vamos calcular então. Isso aqui dá 1 dividido por 4 vezes 1 elevado a 3 quartos. Bom, 1 elevado a 3 quartos é 1. Isso aqui fica 1 sobre 4. Pronto, a derivada no ponto 1 é 1 quarto. E, finalmente, como calcular a equação da reta tangente? A gente sabe que a equação da reta tangente vem da seguinte expressão. Y, que é um cara genérico, menos y0. Isso aqui é igual a o coeficiente angular, que é y' no ponto x0, vezes x menos x0, em que o ponto x0 e y0 é o ponto por onde está passando essa curva. No nosso caso aqui, a gente vai ter quem? Y menos y0. Y0 é 1, igual a derivada no ponto, que é 1 sobre 4, conforme já calculamos, vezes x menos x0. x0 também é 1, assim como o y0. E aí, o y passa a ser simplesmente, olha só, isso aqui vai ser x sobre 4 menos 1 quarto, mais 1. Então, isso aqui é x sobre 4 mais 3 quartos. Esta é a equação da reta tangente, a função y igual a raiz quarta de x no ponto 1 e 1. E aqui eu deixo o esboço da função do item A, porque a gente tem y igual a raiz quarta de x, e a linha vermelha é a derivada no ponto 1, 1. Aqui o ponto 1, 1, tá vendo? É bem tangente, é a reta tangente, né, evidentemente. Então, qual é a equação da reta tangente? Y é igual a x sobre 4 mais 3 sobre 4. Esse é o esboço do gráfico. Bom, no item B nós vamos proceder de modo muito semelhante. Quem que é o meu y? Bom, o meu y, a gente já sabe que é x à quarta mais 2x ao quadrado menos x. Quem que é o y'? A derivada do polinômio. Então a gente vai ter que derivar aqui o x à quarta, depois somar com a derivada do 2x ao quadrado, depois fazer menos a derivada do x. Então, começando pelo x à quarta. Quem é a derivada do x à quarta? É uma regra de polinômios. Então, o expoente cai multiplicando o x, e o expoente novo será 4, que é o original, menos 1. Aí a gente vai ter 2x ao quadrado, derivando aqui 2 vezes 2, vezes x elevado a 2 menos 1. E, finalmente, qual é o expoente do x? É 1, então é 1 vezes x, 1 menos 1, tá? Então, nós vamos ter aqui a derivada sendo simplesmente 4 vezes x elevado ao cubo, mais 4 vezes x, menos 1, já que aqui é o expoente 0. E eu quero calcular, eu preciso calcular a derivada no ponto em que x é igual a 1. Porque o meu ponto é
x igual a 1, y igual a 2. Então eu preciso calcular a derivada naquele ponto. Então isso aqui é 4 vezes 1 ao cubo, mais 4 vezes 1 menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que 4 mais 4 menos 1. E, finalmente, isso aqui é exatamente 7. Por fim, vou usar a equação da reta. Então, a gente sabe que é y menos y0 igual a derivada no ponto x0 vezes x menos x0. Bom, o y0, qual é? É 2. É a coordenada y do ponto em questão. Então, y0 é 2. O y'(x0) é 7. É a derivada, como eu acabei de calcular. Isso aqui vezes x menos x0. x0 é 1. Bom, a equação fica simplesmente y igual a 7x menos 7 mais 2. Então, 7x menos 5. Pronto, encontramos a equação da reta tangente à função. Agora a gente está vendo aqui o gráfico da nossa função y igual a x² mais 2x ao quadrado menos x. E a gente está vendo também a reta tangente no ponto, aqui é o ponto 1, 2, conforme calculamos. E a equação da reta tangente é y é igual a 7x menos 5, conforme a gente calculou. 7x menos 5. Você nota que aqui é exatamente uma reta tangente a essa curva naquele ponto.